Olá, bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com você, juntamente com sua família. Neste momento, com o auxílio de nosso Deus, vamos estudar o capítulo 9 do livro de Gênesis, em nossa jornada bíblica Despertar com Deus. Lembrando sempre, antes de acompanhar este estudo, você deve ler e examinar o capítulo em sua Bíblia. E então, juntos, vamos nos aprofundar no entendimento do capítulo de hoje. O tema: a aliança de Deus com Noé. Gênesis 9 começa com Deus abençoando Noé e seus filhos e ordenando-lhes que frutifiquem e se multipliquem. Deus estabelece uma aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir toda a vida na terra através de um dilúvio. Como sinal dessa aliança, Deus cria o arco-íris, que serve como lembrete de sua promessa. Vamos então aos comentários dos versículos do capítulo 9. Comentando o versículo 1, que nos diz que Deus abençoou a Noé e seus filhos. Noé e sua família receberam uma bênção que era semelhante à que foi pronunciada sobre Adão e Eva após a criação, lá no capítulo 1, verso 28. Uma parte da bênção anterior, porém, não foi incluída nessa nova bênção. A ordem sujeitai-a, referindo-se à terra. Essa omissão, sem dúvida, implica que, por causa do pecado, o domínio do mundo atribuído ao homem lá no início, na criação, agora havia sido perdida. O pecado havia perturbado o relacionamento original entre os seres humanos e os animais. E estes foram liberados da sujeição ao homem até certo ponto, pelo menos. No verso 2, medo de vós, ainda neste contexto, desta limitação do homem para com os animais. A referência ao medo sublinha as mudanças com relação à situação antes da queda, quando o homem era vegetariano. Agora, o domínio humano sobre a criação inclui a exploração do reino animal para a alimentação. O medo que todos os animais terrestres, alados e aquáticos deviam ter não excluiria sua rebelião ocasional contra o domínio humano. Por vezes, os animais, iriam se levantar e destruir o homem. E é isto que a gente vê, Certos animais são ferozes e atacam os seres humanos. Na verdade, Deus ocasionalmente os usou para até mesmo executar justiça divina sobre o homem. Comentando o verso 3, agora muda-se um item na alimentação, no cardápio humano, onde Deus diz que agora os animais também seriam usados como alimento. Isso não significa que as pessoas tenham começado a comer carne pela primeira vez nessa ocasião. Mas, um detalhe, aqui foi a primeira vez que Deus autorizou, ou melhor, permitiu fazer o que o dilúvio tornou uma necessidade. Com a destruição temporária de toda a vida vegetal, durante o dilúvio e a exaustão dos suprimentos alimentícios colocados na arca,
surgiu uma emergência que levou Deus a permitir a ingestão de alimentos cárneos. Além disso, a alimentação carnívora encurtaria a vida pecaminosa dos homens. Você sabia? 2 motivos, então, para que Deus permitiu a alimentação cárnea após o dilúvio. Primeiro, devido ao dilúvio, toda a vegetação, em sua grande maioria, foi destruída. E, segunda razão, encurtar a vida humana. Os homens viviam 900 anos, quase 1000 anos. Imagina os homens maus vivendo todo esse período. Então, aqui nós encontramos 2 razões para Deus permitir o uso da alimentação cárnea. O fato de não ser apresentado aqui a distinção entre animais limpos e imundos, no que diz respeito à alimentação, não significa que Noé a desconhecesse. Que Noé estava familiarizado com essa distinção fica claro pela ordem prévia de levar na arca mais animais limpos do que imundos, e por ele oferecer apenas animais limpos em holocausto, como vimos no capítulo de ontem. O verso 4 nos traz uma proibição: não comam carne com sangue, porque o sangue representado é vida. Aqui, Levítico 17:14 ressalta a estreita relação entre sangue e vida, ao declarar 2 vezes que a vida de toda a carne está no sangue. A vida é dádiva preciosa e misteriosa de Deus, e o homem não deve buscar preservá-la ou aumentar a força vital dentro de si comendo a vida que está no sangue. O que muitos povos pagãos, no decurso da história, acreditaram que podiam conseguir. Você sabia? Muitas pessoas e culturas, eles acreditavam e talvez até acreditam que o ingerir sangue pode produzir força, poder. Essa proibição é mencionada na carta redigida para as igrejas novas por ocasião do Concílio de Jerusalém, lá no livro de Atos, capítulo 15, versos 20 e 28. O verso 5, requererei a vida do homem. O mandamento não matarás é tão amplo em suas implicações que todo tipo de encurtamento da vida é proibido. De todo animal o requererei. O estatuto de que um animal que matasse um ser humano devia ser destruído foi posteriormente incorporado ao Código Mosaico. Essa ordem não foi dada para punir o animal assassino, que não está sujeito à lei moral de Deus, portanto não pode pecar, mas para a segurança das pessoas. Comentando o verso 6, derramar o sangue. Esta é uma expressão idiomática que frequentemente quer dizer assassinato. A capacitação dos seres humanos por Deus com esta autoridade judicial mostra que estes permanecem diante de Deus como dominadores e lança fundamentos para o governo pelo Estado. Ao matar um ser humano, o assassino demonstra desprezo para com Deus e para com o próximo. Agora o verso 9. A minha aliança. Como todos os outros concertos da Escritura, o concerto é baseado na graça de Deus e em sua iniciativa, não pela performance humana ou comportamento. Sempre destaca a graça de Deus. O verso 12, falando do sinal deste concerto, desta aliança. As alianças bíblicas são geralmente confirmadas por símbolos visuais.
Estes incluem a circuncisão na aliança com Abraão, que vamos ver no capítulo 17, o sábado com Moisés, em Êxodo 31, e a ceia do Senhor na nova aliança, lá no Novo Testamento. Muitas vezes, estes sinais já existiam, por exemplo, o sábado e a circuncisão, mas receberam novo significado. Então, o verso 17, este é o sinal. A aliança entre Deus e Noé concluiu os eventos ligados à maior catástrofe que o mundo já experimentou. A terra, uma vez bela e perfeita, apresentava então, até onde alcançava a vista, uma imagem de completa desolação. Os seres humanos haviam recebido uma lição sobre os terríveis resultados do pecado. Os mundos não caídos viriam o fim terrível a que se chega ao seguir as propostas de Satanás. Devia haver um novo recomeço, uma vez que somente os membros fiéis e obedientes haviam sobrevivido ao dilúvio. Havia razões para se esperar que o futuro apresentasse um quadro mais feliz do que o passado. Depois de haverem sido salvos pela graça de Deus do maior cataclismo imaginável, era de se esperar que os descendentes de Noé aplicassem para as gerações futuras as lições aprendidas do dilúvio. O verso 18, falando agora de Cã, o pai de Canaã, o filho mais novo de Noé. Deve ter sido o propósito de Moisés dirigir a atenção dos hebreus de seu tempo para o desagradável acontecimento descrito nos versos seguintes, a fim de que compreendessem por que os cananeus, que eles logo conheceriam, eram tão profundamente degradados e moralmente corruptos. O verso 21 nos apresenta uma triste situação. Noé embriagou-se. O pecado de Noé proporciona aos cristãos a seguinte admoestação: não estará jamais imune ao pecado e às tentações. Segundo, pequeninos deslizes cometidos durante o curso normal da existência podem acarretar perigos graves. Terceiro, o crente poderá dar ocasião a que outros cometam pecados, mesmo entre a família. Terrível, né? E quarto motivo, quarta admoestação, cumpre que o crente esteja consciente da imparcialidade com que Deus pune o pecado. O registro do pecado de Noé mostra a imparcialidade da Bíblia, que registra tanto as virtudes dos grandes servos de Deus como as suas falhas. A idade e as vitórias espirituais anteriores não são garantia contra a derrota na hora da tentação. Quem pensaria que um homem como Noé, que andara com Deus por séculos e que resistira às tentações de multidões, cairia sozinho? Um momento de descuido pode macular a mais pura vida e desfazer grande parte do bem que se faz no decorrer de anos. É muito sério realmente este ensinamento, esta advertência. Então, o verso 22, Cã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus dois irmãos. Cã divulgou, em vez de encobrir a indecência do pai. O pecado de Cã não foi uma transgressão involuntária. Talvez ele tenha visto acidentalmente a condição vergonhosa do pai, embriagado, mas em vez de ficar cheio de tristeza pela insensatez do pai, ele se alegrou com o que viu e se deleitou em divulgá-lo. Talvez alguém lendo
esse verso, essa passagem bíblica fica um pouco confuso, mas parece que a culpa é toda do pai. Mas nós vamos perceber em detalhes, analisando mais profundamente, que Cã teve o seu pecado, teve a sua culpa, pela forma como ele enfrentou, como ele reagiu a esta situação, ok? O verso 25, maldito seja Canaã. Orígenes, um dos pais da igreja, menciona a tradição de que Canaã foi quem primeiro viu a vergonha do avô e contou a seu pai. Não é impossível que Canaã tenha participado da má ação do pai. A maldição de Noé não parece ter sido pronunciada por ressentimento. Esse aqui é outro detalhe interessante, mas como uma profecia. É simplesmente uma predição do que Deus viu de antemão e anunciou através de Noé, como seria a geração de seu filho Cã. Canaã e seus descendentes seriam castigados por serem ainda piores do que Cã. A profecia de Noé não pode ser usada para justificar a escravidão da raça negra, tá? Pois os amaldiçoados eram cananeus da raça caucásica, portanto, brancos. Há muitas pessoas que aplicam aqui um sinal como esta maldição para definir a raça negra. Não procede. O verso 27, habite ele nas tendas de Sem. Quando o evangelho foi pregado em grego, uma língua jafetita, o povo de Israel, que era descendente de Sem, embora subjugado por Roma, descendente de Jafé, tornou-se o vencedor dos jafetitas e assim figuradamente recebeu-os em suas tendas. Verso 29, todos os dias de Noé. A história de Noé termina como uma bem conhecida fórmula do capítulo 5, sugerindo que os relatos contidos nos capítulos 6 a 9 pertencem à história de Noé. Embora Noé fosse um homem justo e andasse com Deus, não atingiu a estatura espiritual de seu bisavô Enoque. Depois de testemunhar o crescimento e a expansão de uma nova geração e de ter visto quão rapidamente esta seguiu as ímpias inclinações do coração, Noé morreu. Comentários bíblicos, tá? Esses comentários estão no volume 1, página 258. Vamos para o complemento da inspiração no estudo de hoje. Uma aliança de amor. Para que não acontecesse que a acumulação de nuvens e queda da chuva enchessem os homens de um terror constante, proveniente do medo de um outro dilúvio, o Senhor animou a família de Noé com uma promessa: eu convosco estabeleço o meu concerto. Não haverá mais dilúvio para destruir a terra. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. E eu o verei, para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente, disse Deus no capítulo de hoje. Quão grande é a condescendência de Deus e a sua compaixão por suas criaturas falíveis, colocando assim o belo arco-íris nas nuvens como sinal de seu concerto com os homens. O Senhor declara que, ao olhar ele o arco, lembrar-se-á de seu concerto. Isto não implica que houvesse de esquecer-se. Ele, porém, fala-nos em nossa linguagem, para que melhor o possamos compreender. Era o propósito de Deus que, quando os filhos das gerações posteriores perguntassem a significação do arco glorioso
que abrange os céus, repetissem seus pais a história do dilúvio e lhes dissessem que o Altíssimo distendeu o arco e o colocou nas nuvens como uma segurança de que as águas nunca mais inundariam a terra, assim, de geração a geração, testificaria do amor divino para com os homens e fortaleceria a sua confiança em Deus. No céu, uma semelhança de arco-íris rodeia o trono de Deus e estende-se como uma abóboda sobre a cabeça de Cristo. Diz o profeta, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor do trono, quando o homem, pela sua grande impiedade, convida os juízos divinos, o Salvador, intercedendo junto ao Pai em seu favor, aponta para o arco nas nuvens, para o arco celeste em redor do trono e acima de sua cabeça, como sinal da misericórdia de Deus para com o pecador arrependido. Com a certeza dada a Noé com relação ao dilúvio, o próprio Deus ligou uma das mais preciosas promessas de sua graça. Pois jurei que as águas de Noé não inundariam mais a terra. Assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei. Porque as montanhas se desviarão e os outeiros tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti, e o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Palavras de Isaías 54, versos 9 e 10. Ao olhar Noé para as poderosas feras rapinantes que saíram com ele da arca, temeu que sua família, contando apenas 8 pessoas, fossem destruídas por elas. Mas o Senhor enviou um anjo a seu servo com a mensagem asseguradora: e será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra, e sobre toda ave, tudo que se move, todos os peixes, na vossa mão são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Antes deste tempo, Deus não havia dado ao homem permissão para comer alimentos cárneos de animais. Era seu desígnio que a espécie humana se mantivesse inteiramente com as produções da terra. Mas agora que toda a erva verde tinha sido destruída, permitiu-lhes comer a carne dos animais limpos que haviam sido preservados na arca. A superfície toda da terra ficou transformada com o dilúvio. Uma terceira maldição terrível repousou sobre ela em consequência do pecado. Começando a água a baixar, as colinas e montanhas ficaram rodeadas de um mar vasto e ameaçador. Todos os lugares estavam juncados de corpos mortos de animais e homens. O Senhor não permitiria que estes ficassem a decompor-se e a contaminar o ar. Fez, portanto, da terra um vasto cemitério. Um vento violento que fez soprar com o fim de enxugar as águas, removeu-os com grande força, levando, mesmo em alguns casos, os cumes das montanhas e amontoando árvores, pedras e terra em cima dos corpos dos mortos. Pelo mesmo meio, a prata e o ouro, a madeira escolhida e as pedras preciosas que tinha enriquecido e adornado o mundo antes do dilúvio e que os habitantes haviam idolatrado, foram escondidas da vista e alcance dos homens, acumulando a ação violenta das águas, terra e pedra sobre esses tesouros, e em alguns casos formando mesmo montanhas sobre eles. Deus viu que quanto mais ele enriquecia
e prosperava os homens pecadores, mais se corrompiam em seus caminhos diante dele. Os tesouros que os deviam ter levado a glorificar o generoso doador foram adorados, enquanto Deus fora desonrado e desprezado. Este relato está no livro Patriarcas e Profetas, página 106, e nos traz detalhes interessantíssimos sobre como a terra mudou com o dilúvio. Há florestas inteiras e também ouro, prata e todo tipo de pedras preciosas foram enterrados junto com os corpos dos mortos na profundeza da terra. E é daí que hoje se extrai os minérios, o carvão, o petróleo, fruto desta ação do dilúvio. Queridos, conclusão do nosso estudo: que busquemos com profundo interesse e súplicas a inscrição do caráter de Cristo em nós, que não sejamos como Cã, tendo prazer em contemplar e espalhar os erros dos outros, mas que, como Sem e Jafé, tenhamos sincero interesse de cobrir a vergonha de nossos irmãos com a capa da discrição, cuidando deles até que despertem e percebam onde caíram e se arrependam e voltem à prática das primeiras obras. Amém? Que o estudo de hoje, através do Espírito Santo, possa ajudar a mim e a você a tirarmos as lições necessárias e tão importantes para aplicar em nossa vida diária aqui nesta terra, e que possamos, como Noé, renovar sempre a nossa aliança, o nosso compromisso com Deus, porque Deus é fiel e nós precisamos ser fiéis também. Vamos orar? Maravilhoso Deus, querido e bom Pai celestial, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, este privilégio de aprender em Sua palavra. Querido Deus, vem ajudar e abençoar cada participante deste estudo, deste projeto diário de estudo da Sua palavra. Que o Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes, que o Senhor, com seu poder, nos fortaleça diante de nossas lutas e fraquezas, que nós possamos reconhecer a nossa total dependência de Ti e o quanto somos fracos e falhos. Ajude-nos, Senhor, para que possamos sempre contemplá-lo, para que possamos ser transformados. Dá-nos um bom dia, fica conosco, nos dê o seu perdão e a sua paz, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigos, ouvintes, participantes do projeto da Jornada Bíblica Despertar com Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde mais este dia. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, e também, se você gostou, sentiu que Deus falou com você através da sua palavra, compartilhe este estudo com mais pessoas. Um grande abraço e até o nosso próximo estudo, se Deus nos permitir. Tchau, tchau.